E onde é que nasce o preconceito contra o índio? Em questão de conceitos, existe também, já aproveito e coloco uma segunda pergunta, uma controvérsia, né, na questão etimológica do termo raça. Por que falamos de raça e não de etnia, professora, para referirmos à questão do negro? E ao professor Sandoval, ainda também nessa questão, parece que há um problema, existe um problema também conceitual sobre a questão do índio, há um termo mais apropriado, índio ou indígena, etnia ou tribo, enfim, questão indígena. Existe também esse problema de terminologias? Professor Sandoval, começando com o senhor. Então, são boas questões aqui que você traz. Em relação a índio e indígena, eu acho que o correto é indígena, né? E não é somente porque eu acho, mas porque o indígena é o antônimo de alienígena. Então, indígena, todos nós somos indígenas, de certo modo. Indígena é quem é natural da terra, né? Essa é a definição da palavra indígena. Então, pode ser até, tanto que esse é o argumento central do Viveiros de Castro para dizer que no Brasil todo mundo é indígena, exceto quem não é. Então, todos nós somos indígenas no sentido de que o indígena é o oposto do alienígena. O alienígena, então, é quem não é da Terra. E eu não estou falando de extraterrestres, mas eu estou falando de origem mesmo, né? Já em relação aos termos etnia, raça, tribo, existe uma discussão bastante longa na etnografia a esse respeito. Eu, particularmente, gosto muito do Florestan Fernandes, mas, no entanto, o Florestan Fernandes, ele deixa aí, ele trabalha com a ideia de tribo, que para mim não me parece ser uma ideia muito adequada, na medida em que, até recentemente, eu tive uma conversa com o pessoal do grupo de estudos de geografia fenomenológica da Amazônia sobre isso, que o termo mais adequado seria o termo nações, né? Porque é assim que os povos indígenas se veem na história, e porque o termo nações, nação indígena, ele traz consigo também uma carga política que é adequada às questões levantadas pelo movimento indígena pan-americano, enquanto que você tomá-los simplesmente como povos, como etnia ou como tribo, você acaba reduzindo politicamente a um grupo dentro de uma determinada nação. Então, nesse sentido, quando a gente fala dos povos indígenas como nações indígenas, primeiro, a gente está recordando aqui que já existe uma tradição dos próprios indígenas de se reconhecerem como nação. Segundo, que existe o termo nação, ele é utilizado pelos próprios indígenas, em muitos casos, como reivindicação política, né? Aliás, tem um texto do professor Rogério Rasbart, no qual ele apresenta uma carta dos Guarani Kaiowá, onde eles reivindicam o termo nacional como o primeiro ato de reconhecimento da territorialidade indígena, né? E aí eles se autodefinem como uma nação, como uma comunidade plurinacional, na medida em que vivem em 4 países diferentes: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Então, o termo nação, e principalmente para quem é da geografia, tem um monte de gente da geografia aqui que está assistindo a gente, é um termo caro, mas é o termo adequado para a gente discutir os povos indígenas. Quando a gente fala em nação, óbvio que a gente está pensando também em todas as implicações teóricas, metodológicas e políticas, e principalmente políticas, que o termo nação traz. No Brasil, ele ainda é um termo muito caro, mas em diversos países da América Latina, os povos indígenas falam abertamente, colocam o discurso nacional, ou o que alguns antropólogos chamam de nacionalismo de base étnica, com uma ênfase muito forte. A gente tem aí o caso dos Mapuche no Chile e na Argentina, a gente tem os Quechua e os Aymara na Bolívia e no Peru, e diversos outros exemplos aí em toda a América Latina. Então, eu acredito que o termo mais adequado para a gente discutir a territorialidade e até a designação dos povos indígenas é o termo nação. Tenho defendido isso aí nos meus textos e nas minhas falas, e enfim. Certo. Para continuar assistindo essa live, você pode clicar no link da mesma
que aparece aqui na parte dos comentários ou no card que está subindo no cantinho superior da sua tela. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Um meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.